9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiversal Flaviana. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Hoje vamos para o terceiro episódio da série 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16. É interpolação ou anacronismo? Tá? Então, você quer saber se essa passagem ela é uma interpolação ou se ela é um anacronismo? Fiquem aí, depois da vinheta eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então, esse é o terceiro vídeo dessa série. Vou fazer, na verdade, era para ser 3 vídeos, eu vou fazer 4, onde eu estou trazendo aqui para vocês pesquisas de estudiosos, onde eles vão mostrar que essa passagem de 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16, ela não é uma interpolação, como dizem alguns críticos, né? Qual é o grande problema dessa passagem aí para a galera? É que essa passagem mostra que o autor dessa carta, uma das 7 cartas autênticas de Paulo, ela é escrita depois de 70, porque ela vai remeter essa passagem à guerra judaica de 70. Então, esse é um dos motivos que alguns estudiosos críticos e que defende o Jesus histórico, o Paulo histórico, eles vão dizer que isso é uma interpolação, mas como eu já mostrei nos 2 vídeos anteriores, essa passagem ela se encontra em todos os manuscritos, tá, galera? Todos os manuscritos, menos o latim, como eu mostrei para vocês, mas todos os manuscritos gregos e, inclusive, os pais da igreja vão se utilizar. Então, hoje, vou trazer aqui mais alguns textos para vocês e vamos ver aqui se vocês conseguem enxergar aqui uma interpolação ou realmente um anacronismo, tá? O tão temido anacronismo de Paulo, porque ele vai jogar o autor para depois de 70. Então, vamos analisar aqui, galera. Vou começar aqui com o texto do nosso amigo Marcelo Valle, aqui, Teologia Radical. Ele vai dizer o seguinte, ó: é interessante o historicista defender datação somente quando lhe convém. A própria evidência interna do texto mostra o contrário, que Paulo não poderia estar falando de algo no passado, apontando para frente. Além de ser anacrônico, é incoerente. O historicista precisa entender de tempos verbais. E, se for no grego, então, aí o negócio fica pior. O verbo no grego é phytanó, que quer dizer vir antes de outro antecipar, chegar, e fica assim: com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Tá? Fica no passado. A ira de Deus se antecipou, chegou, os alcançou. Antecipou, chegou, alcançou e caiu. Encontra-se em que tempo verbal? Isso é o nosso amigo Marcelo Valle aqui. Obrigado, Marcelo, por essa sua colocação aqui. Vamos ver aqui, então, agora, novamente, para vocês entenderem a passagem, é essa aqui, ó, que vai dizer assim: por que vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia? Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, veja aqui que ele vai fazer uma divisão aqui entre uns e outros, ó, dos seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas, ou seja, aquele grupo de cristãos, sofreram da parte dos judeus. Então, você tem aqui uma igreja, ou seja, uns cristãos que sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Ele não diz aqui que são romanos, gregos, persas, e aí eles vão falar de outros que sofreram da parte dos judeus. Então, veja que esses cristãos aqui, eles não são judeus, tá? Ó, que mataram, e aí ele vai continuar, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Olha só, os judeus perseguiram eles, tá?
Então, ele está dizendo que os judeus mataram Jesus, os profetas, e perseguiram esses cristãos. Então, será que esses cristãos aqui, judeus, eles são cristãos ou simplesmente são judeus? E aí ele continua assim, ó, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, e nos impedem, novamente, nós e eles, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Ou seja, o autor aqui ele está se referindo a uma passagem, tá, galera? Ele está se referindo a algo no passado, porque isso aconteceu na Guerra de 70. A ira de Deus caiu quando? Você só tem 2 momentos ali que a ira de Deus vai cair. A ira de Deus ela cai lá no Antigo Testamento várias vezes, e no primeiro século a ira de Deus ela não cai durante a época de Paulo. A ira de Deus cai em 70. Isso está nos textos de, inclusive, Flávio Joséfo vai falar que a ira de Deus caiu sobre eles em 70. Tá? Então, esse é o problema dessa passagem, galera. Tá? Então, vamos ver aqui o que mais temos, o que mais alguns estudiosos vão trazer para a gente. Interpretação ou interpolação. O nosso amigo Bauer, aqui, nesse trabalho dele, ele vai falar o seguinte: a expressão, a ira, veio sobre eles até o fim. Naturalmente, olha aqui que ele vai dizer aqui, ó, naturalmente se refere à destruição de Jerusalém em 70, como um castigo consumado dos judeus por matar o Senhor Jesus. Então, esse cara aqui, só para vocês terem ideia, ele defende o Jesus histórico, ele é cristão, esse cara aqui. Então, ele entende que isso aqui pode ser uma interpretação errada, né? Ele acha, esse autor aqui, ele acha que não faz sentido essa frase, porque ela remete à Guerra de 70. Tá? Esta é uma suposição injustificada. A frase eis telos é indefinida, não tem artigo definido nem qualificativo definidor. Ele modifica a eftase e não se refere a nenhum fim definido, nem realizado, nem a ser realizado. São Paulo, indefinidamente, mas certamente vê o fim que se aproxima. Então, esse autor aqui, ele entende que Paulo, ele está prevendo. É isso que ele está dizendo. Então, como Jesus previu a destruição do templo, tudo, então esse autor está dizendo, ó, essa frase está lá mesmo, mas o autor, ele está remetendo isso ao futuro, ele está vendo, ele sabe que isso vai acontecer. Então, essa é a ligação dele. Esse cara aqui, ele não diz que isso aqui é uma interpolação, ele entende que está lá realmente, só que aí a defesa dele é essa. Paulo está dizendo, está vendo o futuro, porque ele já sabe que a destruição vai cair. Tá? Então ele diz assim, ó, São Paulo indefinidamente, mas certamente vê o fim que se aproxima. Lê a escrita facilmente legível na parede e interpreta essa escrita. A ira de Deus veio sobre eles até o fim para acabar com eles. Então veja que é um autor que defende que Paulo existiu, que Paulo está antes de 50. E ele entende que essa passagem também está antes de 70. Então, a colocação dele, a defesa dele é dizer que Paulo está vendo o futuro. Tá? Então, veja que interessante. Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. Vamos ver o que dizem outros estudiosos aqui, ó. O James F. McGrath, aqui, ó, ele vai dizer o seguinte: vale a pena notar que não há evidência manuscrita de que essa passagem seja um acréscimo. Presta atenção no que ele está dizendo, ó. Vale a pena notar que não há evidência manuscrita de que essa passagem seja um acréscimo. Também vale a pena notar que a interrupção da linha de pensamento não é, por si, só motivo para considerá-la uma interpolação. A propensão de Paulo para interromper a si mesmo e retornar à sua linha de pensamento anterior é bem conhecida, e dificilmente é um traço único para Paulo para esse assunto. Também vale a pena notar que alguns
tem motivos claros para crer que o texto seja pós-paulino, seja para inocentar Paulo das acusações de antissemitismo, seja para se adequar à visão de que Paulo nunca menciona a historicidade de Jesus. Então, um dos outros problemas, são dois problemas, né, que a gente tem aqui, é o antissemitismo nessa frase. Então, os autores, eles dizem, não, isso aí tem que ser uma interpolação, porque isso fala da Guerra de 70, e aí nós encontramos um Paulo antissemita. Então, isso é um grande problema, tá? Então, mais um autor aqui que vai dizer que isso não é um acréscimo, isso não é uma interpolação. Nesse outro trabalho aqui, desse outro artigo, vai dizer o seguinte, ó, vários pontos de evidência corroboram a hipótese de que 1 Tessalonicenses 2, 13, 16 é autêntico. A análise sintática cuidadosa demonstra a consistência formal do texto com seu contexto. Vários detalhes indicam que a expressão os judeus se refere apenas aos perseguidores da igreja da Judéia e do julgamento do versículo 16 é eminente, não realizado. Então, ele entende aqui, é um outro que defende aqui o Jesus, o Paulo antes de 70, e ele vai entender aqui que esse, quando ele fala judeus aqui, ele não está se referindo a todos os judeus da Guerra de 70, tá? Ele vai se referir aqui a alguns daqueles judeus. Então, para defender aqui o antissemitismo dele, ele vai falar que apenas aqueles que mataram Jesus. Tá? Então, ele vai dizer, não, não são todos os judeus. Consequentemente, a alegada contradição teológica com Romanos 11, 25 e 32 é melhorada. Um exame mais aprofundado das alegadas inconsistências linguísticas entre o texto e o restante de 1 Tessalonicenses revela que o texto é inteiramente consistente com o estilo de outros textos paulinos, indiscutíveis. O equilíbrio da evidência favorece, assim, a autenticidade do texto. Ou seja, para esse autor, essa passagem não é uma interpolação, ela continua lá, tá? Especialmente à luz de sua atestação externa universal. Agora eu vou pegar o trabalho desse cara aqui, desse livro, Nijay Gupta. Ele vai falar aqui nesse trabalho dele o seguinte, ó. É um trabalho de 2019, e ele vai dizer o seguinte, ó. Quando se trata de 1 Tessalonicenses 2, 14, 16, Hagner expressa as mesmas preocupações que Murrell, argumentando que as teorias de interpolação servem ostensivamente para impedir que Paulo diga o que parece que ele não deveria ter dito, ou seja, o que ele está dizendo aqui? A argumentação aqui da interpolação é para justificar que Paulo está sendo antissemita nesse texto. Então, é por isso que colocam isso aqui como interpolação. Continuando, desempenhando o papel de gentil caluniador dos judeus, antes o estilo de sua polêmica se encaixa melhor em um oráculo de julgamento do tipo deuteronomista dirigido contra os judeus em geral, em face do fato de que muitos de seus parentes, companheiros judeus, se opuseram às boas novas messiânicas que ele anunciava. Continuando o texto aqui do nosso amigo Gupta, ele vai dizer assim, ó, outra consideração sobre a acusação de antissemitismo contra Paulo envolve, como traduzimos, 1 Tessalonicenses 2,14. Stanley Porter examinou a história da tradução e interpretação desses versos com interesse na presença ou ausência em inglês de uma vírgula após a palavra judeus, no final de 2,14:15. Observe essas traduções, pois vocês sofreram as mesmas coisas de seus próprios compatriotas, como eles sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos expulsaram. Você sofreu com seu próprio povo as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram com os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos expulsaram. Continuando aqui o trabalho Gupta, Porter fala sobre a presença da vírgula em algumas traduções como não restritiva, implicando que Paulo está condenando todos os judeus como aqueles que mataram Jesus.
A ausência de uma vírgula circunscreveria a quem Paulo está se referindo, a saber, certos judeus que fazem tais coisas. Assim, a NLT explica isso como por que alguns dos judeus mataram os profetas e alguns até mataram o Senhor Jesus. Porter observa que, antes do final do século XX, todas as principais traduções incluíam uma vírgula, indicando uma interpretação não restritiva. Então, ele diz aqui que, por causa de uma vírgula, o texto sugere que essa ira de Deus era para todos os judeus. Tá? Então, ele vê esse problema nessa vírgula. Tirando a vírgula, seria para alguns judeus. Mas, novamente, ele diz aqui que essa passagem não é uma interpolação. Tá? Novamente, aqui é o trabalho do Haden Clark. É um artigo dele. Ele vai dizer o seguinte agora, esse cara. Paulo, então, faz uma comparação adicional entre a igreja na Judéia e a igreja em Tessalônica, a saber que ambas receberam o evangelho apesar da perseguição. Paulo faz a declaração digressiva sobre os judeus que eles mataram Jesus, os profetas, e perseguiram o próprio Paulo. Ele cita a motivação deles para fazer isso, impedir que a igreja primitiva fizesse proselitismo com os gentios. Paulo assegura que eles que fazem tais coisas receberão a justa ira, ou já receberam. Tá? Então, Haden Clark, ele diz aqui que essa passagem ela não é interpolação. Tá? Você vai entender aqui que realmente está se referindo a uns judeus. Tá? A ira caiu nos judeus na Guerra de 70. Continuando o trabalho do Haden Clark, ele vai dizer assim, ó, como essa passagem não flui naturalmente, Paulo faz uma comparação entre a perseguição dos tessalonicenses pelos judeus, que é atestada em Atos 17, e a perseguição judaica à igreja na Judéia. Ele os está elogiando por responderem exatamente como a igreja na Judéia fez. Ele procura enfatizar que os perseguidores são merecedores da ira de Deus. E para enfatizar o ponto, ele lembra ao leitor que eles também mataram Jesus, os profetas, e perseguiram o próprio Paulo. Eles claramente merecem a condenação que Paulo derrama sobre eles. Tudo isso, para ele, para o nosso amigo aqui, tudo isso flui naturalmente, de forma consistente ou como você quiser. E olha para ele, e ele finaliza dizendo assim, ó, certamente, não há nada no fluxo do texto que exija uma interpolação. Então, novamente aqui, o nosso amigo diz que isso aqui não é interpolação. Perfeito? Então é isso, galera. Então, novamente aqui, trouxe para vocês alguns críticos, estudiosos. Uns vão defender, como vocês viram, vão dizer que o texto, que Paulo, ele está prevendo o futuro. Assim como Jesus, ele previu a destruição do templo, mas a gente sabe que o autor de Jesus, ele está depois de 70. E ele vai colocar na boca de Jesus a destruição, a guerra. E a mesma coisa vai acontecer com Paulo. O autor de Paulo está depois de 70. Eles vão colocar isso na boca dele. Tá? Foi um lapso ali do autor colocar essa frase aí. Então, alguns estudiosos que defendem o Paulo histórico, eles vão dizer, não, essa passagem ela está antes de 70. Só que Paulo ele está prevendo que os judeus vão sofrer por causa dessa perseguição que eles estão fazendo com a gente. E outros vão dizer que essa passagem ela é anacrônica. Isso aqui está acontecendo depois de 70. Né? E o grande problema é esse, são dois problemas. O texto ser depois de 70 e o Paulo antissemita. Porém, eu já mostrei para vocês em vários vídeos que o Paulo, que está ali nas cartas, ele é contra os judeus. Ele não está preocupado com a salvação dos judeus, mas com os gentios. Tanto que ele se intitula o apóstolo dos gentios. Perfeito, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Curtam, compartilhem esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Fui. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.